Bom, pessoal, nessa segunda aula nós vamos começar a falar sobre o mercado, porque é preciso a gente entender o mercado antes de começar a construir um produto ou serviço. Por exemplo, eu já deixei até aqui nesse subtítulo, nesse primeiro momento, nós não vamos pensar no produto e sim vamos pensar no mercado. Mas o que é o mercado em si? O mercado, ele é um conjunto de empresas, de consumidores e instituições, seja governamentais, seja associações, de uma determinada área de atuação. Então, o mercado ele vai estar sempre dividido em setores. Por exemplo, mercado de alimentos, mercado de tecnologia, petróleo e gás, turismo, mercado automotivo. E o mercado ele é o todo, né, do nosso negócio. Só que para que a gente consiga começar a vender, nós precisamos estar inserido em um determinado setor, em um determinado segmento. Vamos falar aqui, eu vou voltar esse slide. Você está vendo essa foto, depois eu vou te mostrar outra. Se você conseguir enxergar bem no nosso slide, tem uma imagem ao fundo, né, desfocada. A gente tem uma multidão aqui, né, ela está de costas para nós. A gente não sabe nada a respeito dessas pessoas. Né? Se elas pudessem ainda pelo menos estar de frente para a gente poderia inferir algumas coisas, mas não dá para saber o que essas pessoas estão pensando, quais são as necessidades dessas pessoas, não dá. Então, como é que você ia vender qualquer coisa para essas pessoas se você não sabe o que vender? Você não sabe, na verdade, quem são elas, né? Então, o que é necessário fazer nesse momento? Aproximar-se dessas pessoas e conversar com essas pessoas, entender essas pessoas. Então, nós vamos aqui entender o mercado. Nessa segunda foto, nós estamos aqui num país oriental, eu não sei qual, pode ser China, pode ser Japão, pode ser Taiwan, pode ser na Malásia, e a gente vê várias pessoas de uma cultura que praticamente o brasileiro não conhece, a gente não sabe quais são os hábitos alimentares dessas pessoas, e a gente só conseguiria vender um produto ou um serviço para elas entendendo o mundo delas e como elas estão inseridas nesse mundo e o que elas estão buscando. Então não adianta nem você tentar ser manicure dessas pessoas, porque você dificilmente vai acertar a cor da unha que essa pessoa quer que seja pintada, por exemplo. Então, no máximo que a gente ia conseguir vender esse pessoal, aí é água. Comida seria até difícil, porque a gente não sabe qual o tempero, qual as preferências dessas pessoas. Então, no máximo, água. Era o que eu poderia vender. Nem remédio, nem consultoria amorosa, nada disso daria, porque nem a língua desse pessoal eu sei falar. Então, é necessário que a gente entenda esse pessoal, entenda esse povo, essa cultura, essa sociedade, entenda a língua, e é disso que nós estamos falando. Inclusive, no nosso próprio país, a gente não entende bem as pessoas. Então, por isso, às vezes, as pessoas vêm nos oferecer produtos e serviços que a gente não quer, que a gente não precisa. Olha só, a gente está no mesmo país e essas coisas acontecem. Nesse curso, você vai aprender a fazer exatamente o contrário. Você não vai oferecer nada para pessoas que não precisam desse negócio. Você só vai oferecer produtos e serviços direcionados às pessoas que realmente precisam de um produto e um serviço na categoria e no setor que você vende. Mas para que a gente comece a criar um produto e serviço, nós precisamos inserir esse produto e serviço no mercado. Vamos usar como exemplo o setor de moda. Eu tenho aqui uma moça, né? Tá muito bem vestida, tá caminhando aí na beira-mar, com sua bolsa bonita, uma sandália, um vestido bonito. Parece ter uma pulseirinha ali. A gente está falando de uma pessoa que consome roupas e que consome sapato, que consome acessórios de moda. E o negócio de moda, em 2017, ele movimentou no nosso país 45 bilhões de dólares. Não estou falando de reais, nós estamos falando de 45 bilhões de dólares. É muito mais de 100 bilhões de reais movimentados no nosso país. Esse é um dado da ABIT, né, Associação Brasileira da Indústria Têxtil. Então, quando a gente está falando do mercado, nós começamos a tentar entender o quanto esse mercado movimenta em dinheiro, certo? Então, quando eu tenho um produto ou serviço, eu tenho uma ideia de negócio,
eu preciso começar a fazer essas perguntas, que nós vamos ver mais à frente, especificamente essas perguntas. E eu preciso escolher um nicho. Não adianta eu tentar vender roupa para esse rapaz aqui e para essa moça, a não ser que eu seja uma loja de departamentos. E mesmo assim, as lojas de departamentos elas são muito generalistas, né? Quando você vai numa Renner da vida, você vai encontrar roupas de acordo com o que você gosta, mas você nunca vai achar uma variedade imensa de roupas que tem a sua personalidade, que reflitam a sua personalidade. Você só vai encontrar em lojas segmentadas, em lojas que são realmente para você, em lojas que refletem a sua personalidade. Então, o que a gente precisa fazer? Escolher um nicho de mercado, escolher um segmento de mercado. Por exemplo, o mercado de moda, ele tem diversos segmentos e a cada dia surge um novo. Por exemplo, a gente pode listar aqui que existe a moda gestante, moda plus size, moda country, moda praia, roupas para casamento, moda infantil, moda casual, que são as camisas que a gente usa no nosso dia a dia. A gente tem o pessoal das tribos, né? O pessoal do lifestyle, né? Que pode ser moda para surf, moda skate, moda de acordo com gêneros musicais, rock, hip hop, brega, sertanejo. Tudo isso é um nicho de mercado imenso, né? Se você for se aprofundar, você vai ver que não é coisa simples, são nichos de mercados muito bem profundos. Por exemplo, quando você vai falando de roupas para bebê ou roupas fitness, né? Agora o pessoal que está nas academias por aí querem perder peso, querem tonificar os músculos, querem se sentir bem consigo mesmo no aspecto físico. Você tem também o nicho de lingeries e sex shops. Tudo isso são nichos dentro desse mercado. Esse mercado aqui de 45 bilhões de dólares que se movimenta aqui no nosso país, cada nicho ele come uma fatia dessa pizza. Então ele corresponde a uma fatia dessa pizza. Então o que você precisa fazer? Escolher uma fatia dessa pizza. Mais à frente nós vamos ver como você pode definir um nicho de mercado. Quais são os questionamentos que nós podemos fazer? Primeiro, eu falar, quem é o meu mercado? Qual mercado que eu estou inserido? Qual setor de que eu estou inserido? Por exemplo, é moda? É petróleo e gás? É direito? Eu posso fazer consultoria na área de tributos, ou consultoria na área civil, ou consultoria na área ambiental. Olha só o tanto de segmento que eu preciso escolher, né? São vários caminhos nos quais eu escolhendo vai me abrir um universo de produtos e serviços que eu possa criar, porque existem pessoas que têm diversos problemas relacionados a uma área específica. Então, a primeira pergunta é, quem é o meu mercado? Em segundo lugar, o quanto em dinheiro esse mercado movimenta? A gente já teve a resposta aqui que o mercado da moda, em 2017, movimentou 45 bilhões de dólares. Terceira pergunta, quantos clientes em potencial esse mercado tem? Se a gente está falando do Brasil, nós já estamos aí na casa dos 200 milhões de habitantes. Então, são 200 milhões de pessoas que se vestem, que precisam comprar roupa. Então, nós temos um mercado em potencial de 200 milhões de clientes. Outra pergunta que você pode fazer é quem são os grandes players, quem são as grandes empresas, são as lojas de departamento, são as confecções, são as distribuidoras, são as marcas de luxo ou as marcas variadas. Você vai definir quem são os competidores desse mercado e vai tentar entender como eles trabalham. E uma última pergunta, e não menos importante, essa é uma das mais importantes, é entender quais são as tendências desse mercado. Quais são as tendências do mercado de moda? Eu não estou falando de tendências no aspecto de design, né, de cores, não. Estou falando de tendências de segmentos, de nichos de mercado. Quais nichos de mercados aqui estão em alta? Por exemplo, você tem gestante, sempre nós vamos ter gestante, mas nós temos um número de grávidas maior do que antes. Talvez não, ou talvez sim, nós temos uma diminuição do número de nascidos, né, no Brasil, mas a moda, né, o segmento de moda, ele tem avançado e cada vez mais as mães acham importante investir em roupas diversas, em roupas diferentes para os seus filhos. Mas, por exemplo, será que essa moda
bebê, ela evoluiu? Será que ela está estável? Será que esse mercado ele está em declínio? Será que daqui a pouco as pessoas não vão mais comprar roupa para casamento, por exemplo? Hoje o pessoal casa na praia, o pessoal se casa só no civil, essa coisa de vestido de noiva com cauda longa, de essa festa de princesa, será que isso aí ainda vai estar em alta daqui a 50 anos, daqui a 20 anos? É isso que você deve se perguntar. E, por exemplo, moda plus size, há 30 anos atrás, você não tinha um mercado específico, um mercado pulsante nessa área. Hoje você tem um grande potencial de crescimento e que a cada dia ele está melhor, cada dia ele está faturando mais, cada dia estão tendo novas lojas, novos adeptos, mais pessoas engajadas em desenvolver esse mercado, que é o mercado plus size, que é o mercado que vende roupas do tamanho além do 44. Então, você vai identificar um nicho de mercado. Vamos fazer um exercício aqui. E eu escolhi o mercado plus size, que é uma tendência, ele está em crescimento. Quais são as perguntas que eu posso fazer de forma mais específica sobre esse mercado? Primeiro eu vou falar qual é o tamanho desse mercado. Eu tenho que buscar dados, evidências que comprovem o tamanho desse mercado. E se eu estiver falando de Brasil, no nosso país nós temos aí 52% da nossa população obesa. Então nós temos 52% da nossa população vestindo 44 para cima. Isso quer dizer que eu tenho um mercado grande, de no mínimo 100 milhões de pessoas, talvez 100 milhões de pessoas ou beirando a isso. Então a segunda pergunta que eu vou ter que fazer é quantos consumidores eu conseguiria atingir? Eu já entendi que o tamanho do mercado é de 100 milhões, mas desses 100 milhões, quantos eu conseguiria atingir? Aí você vai levar em consideração se você vai ter uma loja física, qual é a cidade que você mora, quantas pessoas da sua cidade são obesas e se interessam por roupas plus size. Você vai perguntar, não, eu vou trabalhar na internet, né? Minha cidade é uma cidade pequena, não vou ter um mercado tão grande assim, então eu vou ver quantos consumidores estão na internet, quantos consumidores que vestem acima de 44 estão na internet. Você vai utilizar o Facebook para entender o mercado. Você pode usar o Facebook Ads e ele tem a ferramenta Audience Insights, que vai poder te auxiliar muito bem. E a gente vai ter uma aula específica sobre o Facebook Ads Audience Insights. A terceira pergunta que você deve fazer é: quem seria o comprador mais provável? Você percebe que nós estamos aqui afunilando a questão. A gente começou num contexto de Brasil, né? Começamos num contexto de 200 milhões de pessoas que compram roupas. Depois nós já fomos para um nicho de mercado específico. Nós já partimos de 200 milhões para cerca de 100 milhões de pessoas que vestem acima de 44, certo? Depois nós já afunilamos para a partir da nossa capacidade. Quantas pessoas dessas 100 milhões eu poderia atingir? Nessa fatia de mercado de 45 bilhões, que já não são mais 45 bilhões, mas que corresponde ao faturamento do mercado plus size, por exemplo, eu vou tentar adquirir uma fatia dessa pizza. E, hipoteticamente, vou falar que o mercado plus size ele movimenta 10 milhões de dólares no nosso país. Desses 45, 10 milhões é do mercado plus size. Não chega a isso tudo no momento, mas eu acredito que vai chegar no futuro. Como é que a gente lida com isso? Então, quantos consumidores eu vou conseguir atingir? Eu não vou conseguir atingir os 100 milhões, eu não vou ganhar sozinho os 10 milhões. Então, mas se eu não ganho os 10 milhões, mas quanto eu consigo? Eu não consigo 100 milhões, mas será que eu consigo 50 mil pessoas?
Será que 50 mil é um bom número? Então, você vai restringir. E além dessa questão física, né? Quantos consumidores eu poderia atingir está muito relacionado à sua capacidade na internet, de quantas pessoas acessam o seu site, quantas pessoas acessam sua conta no Instagram, no Twitter, no WhatsApp, ou quantas pessoas veem sua loja física, né, na sua cidade. Nós afunilamos ainda mais para tentar delimitar, para tentar destacar um comprador provável. Por exemplo, pode ser uma mulher, pode ser um homem, pode ser uma mulher jovem, pode ser uma mulher idosa, pode ser um público LGBT, pode ser um público infantil, tá vendo? A moda plus size você pode afunilar e você pode criar uma loja plus size mais infantil, né? Para crianças que têm um tamanho mais acima da média nacional. Então, nós vamos afunilando para quê? Quando você consegue entender quem seria o seu comprador mais provável, você já começa a chegar muito mais próximo desse cliente. Então, o que você deve levar em consideração? Quando você chegar a essa última pergunta, quem seria o meu comprador mais provável, você vai ter que ter algumas evidências de saber qual seria o tamanho do mercado que envolve esse seu comprador mais provável. Por exemplo, qual é o tamanho do mercado de moças de 18 a 30 anos que consomem roupas plus size, que vestem roupas plus size? Então, aí na internet, eu posso estimar que são 100 mil pessoas, por exemplo, que estão na internet ao meu alcance, né? No meu Facebook. Com o Facebook eu poderia alcançar 100 mil pessoas. Mas e se, por exemplo, não for na internet, mas for na sua cidade? Então, a sua cidade tem 50 mil habitantes. Vamos julgar aí que dos 50, metade são obesos. Então, vamos cair para 25 mil pessoas. Seria o seu mercado? Mas quem seria o seu comprador mais provável? Seriam meninas jovens. Então, desses 25 mil, você teria que primeiro dividir pela questão da sexualidade e depois pela idade. Então, vamos supor que seu mercado se restringisse, o seu comprador mais provável seriam 10 mil pessoas. Será que está bom? Será que está legal? Então, mais à frente, a gente vai fazer outras perguntas que vão te mostrar como você pode tomar essa decisão de investir num mercado ou investir num outro mercado, certo?